Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E eu recebo novamente aqui no plenário Francisco Antônio Coelho o vereador Pedro Kawai, que está sempre aqui com a gente. Vereador Pedro Kawai, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Prazer muito grande, obrigado pelo convite, a gente poder estar falando um pouquinho do nosso mandato, um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia aí. Prazer muito grande estar com vocês. Sempre, o vereador Pedro Kawai é um grande companheiro aqui dos trabalhos feitos pela toda a produção da comunicação da Câmara, está sempre aqui com a gente. Eu queria começar a nossa conversa aqui, vereador, antes de entrar nas ações do mandato, propriamente dita, assim. O senhor participou do processo eleitoral esse ano, né? Foi candidato a deputado estadual pelo seu partido, né? O PSDB. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, em que sentido? Do contato com o eleitor, né? O senhor andou muito pela rua, está até moreno, você pode ver que ele está bem moreno, porque estava na rua pedindo voto. O que o senhor tem sentido do eleitor? O que a cidade precisa? Né? E também não só precisa aqui da prefeitura, da Câmara, mas também dos outros poderes, né? Olha, toda campanha eleitoral é desgastante, né? Toda campanha eleitoral, principalmente para deputado, que exige você fazer visitas em cidades fora de Piracicaba, você ter contatos externos, e são muitos votos, apesar de ser um número mais reduzido de candidatos, mas o número de votos é muito alto, então exige muito do candidato. A campanha, o resultado da nossa candidatura foi reflexo do que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente viu que ficou polarizado desde o início do processo eleitoral entre o PT e o PL, né? Entre o bolsonarismo e o lulismo, e isso refletiu no PSDB. O PSDB não tinha um candidato a presidente, que isso ajuda muito a puxar voto para o legislativo, né? Também o Rodrigo Garcia, o nosso candidato a governador, também não foi bem, né? Ficou com 18% dos votos no estado, e isso acabou refletindo em todos os candidatos. A bancada do PSDB, tanto a nível federal quanto a nível estadual, diminuiu bastante, né? E a nossa votação também não foi a que a gente esperava. Agora, se você começa a analisar o contexto de tudo como é que foi, como é que ficou, eu acho que o número foi legal. Eu acho que são quase 9 mil votos nós tivemos aí nesse ano, então eu acho que foi uma representatividade até certo ponto interessante por conta de todo o momento político que não só o Brasil vive, mas em especial o PSDB, que precisa rever muita coisa, o PSDB precisa se reestruturar, modernizar, né? Então eu acho que isso refletiu em nós candidatos, principalmente a estadual. Federal um pouquinho menos, né? Mas também refletiu bastante, refletiu também um pouco. Então a gente vai ter que trabalhar bastante nisso. Mas no geral foi bem, foi tranquilo, foi bacana, a gente gosta, né? O corpo a corpo, você receber o carinho das pessoas, receber às vezes o não das pessoas, isso dá um termômetro, né? E aí já a gente usa toda essa experiência que foi durante a campanha para deputado, a gente usa como termômetro, como organização para 2024, porque com certeza nós sairemos da reeleição. E como que é para o Pedro Kawai, pessoa, o ser humano Pedro Kawai, os aprendizados desse período? Eu imagino que, né, você aqui achou muito bacana, né, que o senhor traga aqui essa reflexão em torno do partido, mas tem o Pedro Kawai ali também, que é o cara que está ali pedindo voto, recebendo não, às vezes recebendo, né, até uma falta de respeito em algum momento, né? Às vezes sabe como que é a rua, acontece de tudo, né? O que você leva de aprendizado dessa campanha? Olha, Eric, primeiro que eu saio feliz. Eu acho que os nãos, a rejeição, ela foi muito, mas muito pequena, né, ao meu nome. Então eu tenho já uma alegria muito grande. O que eu levo de aprendizado? Eu acho que, na verdade, não é um aprendizado, é uma reflexão, né, de todo o momento que Piracicaba está vivendo, todo o momento que a política está vivendo. Então você tem que se adequar. Eu acho que a gente hoje e é muito claro isso. Minha primeira candidatura foi em 2004. Para 2022 é uma mudança gigantesca, mas o que ficou muito claro é que as mudanças hoje estão muito rápidas. Então você tem que estar muito mais atualizado. Então o Pedro hoje aprendeu
que não só o Pedro político, o Pedro candidato, mas o Pedro vereador, o Pedro empresário, o Pedro pai de família, o Pedro filho, ele tem que estar mais atento à reação das pessoas. Nem tanto às ações, mas mais pelas reações das pessoas. E por que eu falo isso? Porque a pessoa, você tem que entender o que ela está esperando de você e assim ela vai ter uma reação. Então, eu acho que isso ficou muito claro, fica muito claro em momento eleitoral. E, como eu disse, desde 2004 para cá, a diferença é gigantesca da reação da população. Agora, o que está me assustando e que está me deixando com a pulga, como diria o caipira, com a pulga atrás da orelha, e a gente está prestando muita atenção nisso, né, é que 2016, que eu fui reeleito, 2018, saí deputado, 2020, reelegi para vereador, e 2022, esse período de 4 anos, de 6 anos, já foi uma mudança maior do que de 2004 para 2016. Então, a mudança está muito rápida, eu acho que... Então, a gente tem que se adequar, então nós estamos tirando agora esse mês para organizar a prestação de contas, nós estamos organizando, deixando toda a papelada em ordem, mas ao mesmo tempo já estamos organizando para ver a nova maneira de fazer campanha, a nova maneira de atendimento no gabinete. Então, todos nós, eu, Pedro, equipe, família, todos nós vamos ter que nos adequar para a nova realidade se quiser ser rei em 2024. Então, isso é fato. Então, o que o Pedro tira de lição é isso, cada vez mais a reação das pessoas com relação às atitudes, aos posicionamentos, aos pensamentos, ela é cada vez mais firme, ela é cada vez mais forte, ela é cada vez mais presente no dia a dia da gente. Então a gente tem que prestar muita atenção de como é que a sociedade, porque a gente tem que entender o seguinte, nós não estamos discutindo hoje lado A ou lado B, ou lado direito, lado esquerdo. Nós estamos de frente com uma situação, que sociedade nós estamos vivendo, que mundo nós estamos criando, o que nós estamos querendo para nós. E eu não estou aqui defendendo nenhum lado. O que eu quero dizer é que sociedade que nós estamos vivendo. E isso, o que está acontecendo na política é reflexo. Esse turbilhão de emoções, de reações, não é só na política, é na sociedade em geral. Então, é essa análise que a gente tem que fazer. Qual é a sociedade que nós estamos vivendo hoje? Perfeito, interessante. Olha, eu confesso ao senhor, a você, chamo o Kawai de você, que há poucas vezes eu vi um político, né, se abrir de uma maneira tão sincera dessa forma e realmente trazendo que a comunicação mudou, né? Mudou. E ela engoliu muito daquilo que era tradicional na política, e a política agora está tendo que se refazer dentro desse novo patamar de comunicação, de relação, daquilo que ela oferece para a população, né? Sem sombra de dúvida, Eric, porque veja só, eu estava falando em 2004, era o Orkut a única rede social que nós tínhamos na época, né? Hoje nós temos uma infinidade de redes sociais, nós temos ferramentas gigantescas de comunicação e está muito claro, na minha opinião, porque você olha, quem são os dois expoentes hoje? O Bolsonaro com o Lula. Quem melhor explorou essas ferramentas? Foram os dois. Primeiro, a equipe do Bolsonaro, e aí a gente tem que... É um case. É um case de sucesso, a gente tem que entender isso, tem que dar a mão à palmatória, que a equipe dele soube explorar, soube usar tanto a linguagem quanto a maneira de se fazer. O PT veio na sequência e abraçou, entendeu isso e começou a se enquadrar, está diminuindo a diferença da dianteira que eles tomaram do know-how e do conhecimento dessa realidade de comunicação, de campanha. E os outros partidos têm que se adequar, sem se adequar, se não tentar diminuir essa diferença, vai acontecer com muita outra coisa. Então, e nós aqui, quando a gente fala, quando a gente entra para a cidade, vereador, prefeito, é um patamar menor, mas ele tem que se adequar também. Então, você vê, a sociedade hoje, nós estamos vivendo um momento que a fala é muito importante, a comunicação, e essa fala, o que a gente tinha antes? Tinha discurso, caminhão, palco, showmício, comício. Hoje não, hoje tem, com um clique você atende, chega a muito mais pessoas, você chega a muito mais residências, você explora muito mais a sua maneira de falar. E a partir do momento que você se prepara, se eu te falar sobre o Corinthians, você não vai querer saber. Agora, se eu falar sobre o Corinthians, você vai querer ouvir.
E Com é isso certeza, ainda mais campeão agora. Ainda mais campeão. E é isso que está acontecendo na política. Sim, Né? Então, existe todo um planejamento, todo um estudo. Quem é o público que eu quero atender? É esse público que eu quero atender? Então, é para esse público que eu vou falar. Os outros públicos, eu não me importo com eles. Eu preciso fidelizar. É isso que está acontecendo na política. É isso que a gente tem que aprender. Perfeito, Pedro. Muito bacana essa discussão. E realmente fica aí a reflexão para todo mundo, né? Independente da pessoa estar diretamente na área da política ou na área da comunicação, é uma reflexão que a sociedade como um todo tem que fazer. Mas falando agora de ação de mandato, essa semana, né, na segunda-feira, teve uma discussão muito importante aqui na cidade, que foi o projeto de lei que abriu um crédito suplementar ali para a SEDEMA de 50 milhões, sendo dos quais 33 milhões para varrição. Aquele projeto que o senhor discutiu de forma bem ampla. Queria saber quais que são as dúvidas que... o projeto passou, aliás, em 2 turnos, né? Também na reunião extraordinária. Mas quais são as questões que o senhor viu ali no projeto que ficaram em abertas e são dúvidas ainda? Olha, na verdade, depois de toda a discussão do projeto, para mim não tem mais dúvida. Há uma extrema má gestão dos recursos da SEDEMA. Totalmente equivocado a gestão principalmente na questão da limpeza pública, que é a varrição e a destinação de seus resíduos. Porque veja só, nós tivemos um crescimento de recursos destinados à varrição e à destinação de resíduos, tratamento de resíduos, na ordem de 2 a 3 milhões ano, um aumento. Esse ano, de 2021 para 2022, para vocês terem uma ideia, em 2021, a SEDEMA pagou 92 milhões de reais para a limpeza pública. De janeiro a agosto desse ano, já está em 90 milhões o gasto. Agora, será que em 8 meses, será que ela aumentou tanto assim a quantidade de coleta de resíduos, o número de varrições? É inadmissível o que aconteceu aqui, eu não aceito, para mim está totalmente equivocado esse projeto, está totalmente equivocada a gestão de recursos na SEDEMA, e como eu pontuei aqui, nós temos hoje aproximadamente 150 varredeiras na nossa cidade. Se o aumento da varrição é a responsabilidade disso, ou se o aumento da taxa que a área SPCJ cobra, é só a gente fazer um cálculo. A área SPCJ ainda nem cobrou e o recurso já está estourado. A área SPCJ previu 18%, mas ele não está aprovado. Nós tivemos um aumento aí de 50 milhões. A varrição, nós temos 150 pessoas que são responsáveis pela varrição no município. Se aumentou a varrição, se nós dobrarmos o número de pessoas, cada uma recebe em média 3 mil reais, com benefícios, com salário. Se a gente dobrar, vai mais 450 mil, ou seja, são 900 mil reais para a gente fazer o dobro do serviço que é feito hoje. Eles falaram em 60%. Então, gente, assim, não se justifica 50 milhões. Não justifica. Então, ficou muito claro para mim, que é uma má gestão, uma gestão equivocada dos recursos da SEDEMA aqui na nossa cidade. Está muito equivocado. E aumentou a corte de mato, aumentou a poda de árvore, pode até ser, vai a época da chuva, vai aumentar, pode até ser, mas não está dentro dessa rubrica de 50 milhões. Essa rubrica é só para destinação de resíduos e varrição. E agora que, é claro, né, o projeto foi aprovado, teve maioria, foi o placar 16-6, né, pelo que me recordo. O papel do vereador agora é fiscalizar como que esse dinheiro vai ser aplicado, né? E quais são os passos agora que cabe, né, ao vereador acompanhar todo esse processo? No primeiro momento já aconteceu uma aprovação na reunião camarária, que foi um outro equívoco eu não sei se foi equívoco, se foi proposital, veio o valor total das notas. E tem um detalhe, a partir de janeiro desse ano, 2022, já houve o repasse a cobrança dos munícipes da taxa de lixo. Antigamente, até o ano passado, o Piracicaba pagava 60% desse valor. Aquela que foi inclusa no IPTU, né? Exatamente. Hoje o Piracicabano paga 100%, pega esse valor de 92 milhões, divide por todas as residências e o munícipe paga isso. Então teve aumento da arrecadação para a limpeza pública e ainda por cima estourou o orçamento. Mas enfim, então já teve, a ferramenta que a gente vai ter são as cobranças, a fiscalização. Inclusive
na reunião da mesma segunda-feira, nós já aprovamos um requerimento pedindo a quantidade de lixo coletado, de resíduo coletado, para a gente poder ter uma noção. Porque, veja só, é fácil eu colocar um valor fechado lá no final do mês, só que eu não sei quanto foi coletado. Então, eu preciso saber, por mês, quanto foi coletado, para dividir se está batendo o valor final por tonelada dessa coleta. E aí começar a fiscalizar em cima, ver quanto foi coletado, quanto foi tratado, quanto foi destinado para a sua recuperação. É um trabalho aí que continua, né? Não para. E outro assunto que é interessante trazer é a questão do refis. O senhor teve uma emenda na lei que criou o refis, em que possibilitou as pessoas quitarem as dívidas, né? Que foi essa emenda e também uma quantidade boa aí que dela a prefeitura conseguiu arrecadar, o que é importante também para a questão das finanças públicas, né? Olha, primeiro é importante lembrar o que é o refis. O refis é um refinanciamento com isenção gradual de juros e correção monetária das dívidas com o município. Então, principalmente durante a pandemia, aqui a Câmara cobrou e pediu muito do prefeito a questão da criação do refis, né, da implantação do refis, porque muitos empresários, muitas pessoas físicas estavam com dificuldades para pagar suas dívidas com IPTU, com taxas públicas e tantas outras taxas que foram se acumulando por conta da pandemia, principalmente, né, ou até por conta de outros momentos econômicos que nós vivemos. Então, o prefeito fez esse refis e quanto mais longo o financiamento, menor era o desconto da taxa de juros. Então, por exemplo, se você tem lá, pagar em 2 vezes é um determinado valor de desconto. Se você pagar em 20 vezes, esse desconto é menor. Então, nós fizemos uma emenda, e aí é importante lembrar para a população que tem o refis do SEMAI, da INDAP e da Prefeitura. Então, se você tem dívida com habitação, é na INDAP. No SEMAI, com água e esgoto, é no SEMAI. E os restantes dos outros tributos é na Prefeitura. Então, nós pedimos para que todos esses financiamentos, para quem pudesse pagar à vista a dívida, já com desconto, né, tivesse isento, zero de taxa de juros e correção monetária. O plenário aceitou, nós aprovamos essa emenda e o prefeito acatou, aprovou essa emenda e nós tivemos aí, com isso, uma arrecadação de quase 30 milhões de reais para os cofres públicos em verbas à vista. Então, não é a longo prazo. Então, isso já entra direto no cofre. Então, veja só. E por que nós fizemos isso? Os juros, se não me falha a memória, ia ficar em torno de 2% para quem pagasse, ou 6% para quem pagasse à vista. Esses juros é maior do que a poupança. Então, eu ganho mais tendo 6% de desconto da minha dívida do que se eu aplicar esse dinheiro e pagar por mês ou pagar essa dívida. Então, para nós, a proposta foi baseada nisso. Deu um desconto, um incentivo para aquele cidadão, aquele empresário que tinha dívidas, a se livrar logo da dívida e também para a prefeitura que consegue ter um dinheiro já a curto prazo para poder estar investindo em saúde, educação, meio ambiente, enfim. Só que meio ambiente está bem confuso o negócio, mas tudo bem. Tá certo, é importante. Bom, nós estamos quase terminando o nosso tempo aqui e eu não queria deixar de falar um pouco de notícia boa também, que é a vitória do 15 na Copa Paulista. Eu sei que o senhor é quinzista também, está sempre acompanhando. O que isso representa para a cidade, né, para a torcida tão sofrida do 15 aí, conquistar um título aí, um bicampeonato da Copa Paulista? Representa muito. O 15 é o nosso patrimônio da cidade, ele faz parte do DNA de Piracicaba. E o que é mais importante é que o 15 volta ao cenário nacional do futebol brasileiro. Então, ele entra para o campeonato da Série D, brasileiro da Série D. E agora é hora da o 15 se reestruturar, poder fazer uma bela campanha na Série D, se tudo correr bem, subir para a Série C, que daí se perpetua por mais um ano no cenário nacional. Traz mais recursos como televisão, abre espaço para patrocinadores, enfim. Então, é um momento importante para o 15 que merece. Está tendo uma diretoria trabalhando bastante, uma diretoria que está se esforçando, né? E o que é mais bacana a gente ver é que o time que foi campeão da Copa Paulista, a grande maioria dos atletas são formados aqui em Piracicaba. É uma molecada aqui da base, né? Então, para nós é uma gratificação ainda maior, né? Poder a cidade ter essa gratificação de ter essa molecada nossa que se formou aqui, que veste a camisa, que foi para cima. Dois brilhantes, eu estava de uma grande equipe, que é o Marília, que não tinha perdido nenhum jogo durante o campeonato, que foi 3-1 no Barão e 3-1 lá 3-2 em Marília. E tem mais um título, hein?
Piracicaba, a torcida, e fica aí um abraço pro Gema, da Esquadrão, pro Carlinho, da R15, pro Juninho, lá da Velha Guarda. A partida contra o Marília foi a maior bilheteria, maior público da Copa Paulista esse ano. 13 mil pessoas no Barão de Terra Negra. Então, para nós, alegria em dobro. Título e a maior público. Então, para nós, agora é torcer pro 15. Vai ter um Campeonato Paulista muito difícil, né? O começo do ano é o Campeonato Paulista. Série A2, né? Série A2, mas nós temos aí pelo menos 2 times com orçamento de Série B de Campeonato Brasileiro, que é o Novo Horizontino e a Ponte Preta. Mas nós temos aí que olhar, vamos jogar para ganhar, como eu falo assim, mas o Brasileirão, para mim, na minha opinião, como torcedor quinzista, como sócio do 15, tem que ser o Campeonato Brasileiro para pelo menos subir para a Série C e já melhorar, ter o calendário. Porque assim, o 15, o grande problema do 15 é que ele tem um calendário somente oficial no primeiro semestre. O segundo semestre é a Copa Paulista, então fica um campeonato mais restrito, recursos menor, né? Então fica mais difícil. Então você tendo um calendário grande, tipo nacional no segundo semestre e estadual no primeiro semestre, você consegue trazer jogadores melhores, fazer um contrato de 1 ano e por aí vai. É outra estrutura, com certeza. Outra estrutura. Kawai, muito obrigado pela atenção, como sempre, pelas informações. Querido. Prazer é todo nosso. E como eu sempre falo, eu desejo saúde aí para a caminhada e para o trabalho. Para todos nós aí, um grande abraço para todo mundo aí, para o Hermes, pessoal da TV, um abraço a todos aí. E o pessoal que está nos assistindo, nosso gabinete, como sempre, está à disposição no 3403-6507, nossas redes sociais, Pedro Kawai Oficial, ou Vereador Pedro Kawai no Facebook e no Instagram, no LinkedIn. Só nos mandar mensagem, só nos cobrar, e tem o WhatsApp 996742631. Manda mensagem, manda reclamação, manda pedido e pode elogiar também, que a gente agradece. Valeu, Pedro. Obrigado a você que acompanha aqui o Câmara Convida. Lembrando que toda sexta-feira, a partir do meio-dia, estamos aqui na TV Câmara com alguma entrevista, sempre levando informação de qualidade. Obrigado pela sua companhia hoje e até a próxima.